Hum, Você também caiu aqui de paraquedas e está interessado no autismo. Ok, vou lhe dar uma dica. Assista ao vídeo 1, que já está postado aqui no canal, para ter uma interação melhor. Ali eu dou outras explicações, começo a introduzir algumas coisas bem interessantes, especiais sobre o autismo, como lidar, fazer alguns tipos de perguntas. Aqui nesse vídeo e em outros vídeos da série eu vou aprofundar mais a temática do vídeo 1, acrescentando sempre nos vídeos subsequentes detalhes a mais, explicações, tirando dúvidas, desmistificando muitas coisas. E não se esqueça de se inscrever no canal, por exemplo, para você ficar recebendo mais vídeos. Como eu falei, vou ser postados vídeos semanais. Vamos para o vídeo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal O Psicanalista de Pijamas. Bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Wilson Alexandre, eu sou psicólogo e psicanalista. E o vídeo hoje, o vídeo 2, vai ser uma continuação do vídeo 1, ou seja, mais aprofundado. Como eu falei, a cada vídeo eu vou trazer e vou aprofundar ainda mais essa temática sobre o autista, sobre o autismo em si, de crianças, adolescentes e adultos. Fazer mais comparações desse comportamento dito típico autista, ou então típico do ser humano normal, do ser humano neurótico. Então eu vou trazer aqui algumas comparações e vou desmistificar muitas coisas que, quando você prestar atenção com as explicações que eu der, você vai ver que não há tanta diferença nesse comportamento típico do autista e típico do neurótico. Nós, como neuróticos. Então não existe essa diferença tão gritante. Rituais, comportamentos típicos de características de grupo A ou grupo B. Vocês vão ver que não existe tanta diferença assim. Vamos para o vídeo. Pessoal, antes de entrar na temática do vídeo propriamente dito, eu vou abordar algum aspecto do vídeo 1 e trazer uma história muito curta, que isso vai resumir de uma certa forma o ponto negativo de você usar metodologias antigas, ou seja, aquela metodologia que eu tenho algo pronto e vou colocar esse comportamento na mentalidade e no dia a dia do autista para que ele aprenda. Então não faz nenhum sentido para o autista e eu vou pegar simplesmente esse comportamento e colocar nele. Ou seja, escovar os dentes. Eu quero que ele aprenda a escovar os dentes, eu quero que ele aprenda os dias da semana, os números ou qualquer coisa desse tipo. Então é uma história do livro que foi baseada num jovem, na época ele estava com um período lá morando com os pais, e hoje ele é um adulto, de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Então ele foi criado nesse método para colocar as coisas dentro dele sem sentido algum. Então aquele método que eu venho criticando, um método tradicional, um método mais radical, um método que eu chamo de adestramento. Então a história que eu vou te contar agora é justamente referente ao resultado desse processo que eu fiz, eu pai, eu mãe, eu terapeuta naquela época, partindo dessa abordagem de fora para dentro, o que foi que resultou desse adulto. Então essa história ele conta quando ele tinha 9 anos de idade. Então a história é mais ou menos a seguinte. Quase todo final de semana ele ia para a casa do avô materno, o pai da mãe. Então um certo dia o avô faleceu. No final de semana seguinte, ele querendo ir para a casa do avô, porque tinha um entrosamento muito bom com o seu avô, a mãe vira para ele e diz: meu filho, vovô faleceu e está no céu. Ele, do modo dele, da forma dele, perguntou: mamãe, eu posso, lá no céu, eu posso mexer as minhas mãos, eu posso organizar os meus carrinhos? Eu estou dando uma simplificação aqui, que talvez não foi dessa forma que ele falou. Aí, veja o ponto. Então, eu tenho uma ligação com meu avô faleceu, eu me sinto de uma certa forma, isso é uma leitura que eu estou fazendo agora, eu me sinto de uma certa forma reprimido aqui, querendo que eu use comportamento X ou Y, ou que eu não use comportamento A ou B. Então,
veja com essa frase que ele disse, que lá no céu eu posso mexer a minha mão, ou eu posso enfileirar os meus carrinhos. Veja que o intuito dele foi, eu me sinto reprimido aqui, e quero ir para um lugar perto do meu avô, onde eu não possa ser tolhido nas minhas atitudes. E é como se fosse assim, a mensagem foi assim, se você quer me ensinar alguma coisa, me ensine de outra forma. Dessa forma não vai dar, vai traumatizar, vai chocar uma coisa com a outra. Então a mensagem, a leitura que a gente pode fazer é simplesmente essa. Então veja que não foi, eu vou para o céu por causa de Deus, por causa de anjo, por causa de alguma coisa desse tipo, não. É um incômodo que eu tenho aqui, que eu sou castrado, que eu sou tolhido, e lá, talvez, será que vovô vai para lá, ou foi para lá, eu também indo para lá, eu vou ter essa não repressão? Então fica aqui uma reflexão sobre o vídeo 1, de umas partes, enfatizando aqui como é danoso essa forma de você querer colocar alguma coisa sem ter uma conexão para ele, sem que ele faça alguma conexão, simplesmente porque eu quero que você aprenda a escovar os dentes, eu quero que você não fique enfileirando mais os carros, eu não quero que você fique abrindo e fechando porta de armário ou qualquer coisa do tipo. Então veja o relato do próprio autista, que foi criado e educado praticamente nesse método de querer coisas externas, internas, sem nenhuma conexão, e veja como é que vai ser o resultado dessa criança, desse adolescente no futuro, na forma adulta dela. Dito isso, vamos ver agora as comparações. Será que o comportamento do autista é realmente totalmente diferente do comportamento dos seres ditos como os normais? Vamos às comparações. Então, vamos lá. Peguemos crianças autistas versus crianças normais. Começando pela criança normal, se nós pegarmos um exemplo onde ela quer algo, ela está ansiosa por chegar ao shopping, ou ela quer comprar aquele brinquedo, ou ela quer alguma coisa e esse intuito, esse desejo foi bloqueado. Causa uma ansiedade, causa um estresse, causa alguma coisa desse tipo. Qual seria uma reação da maioria das crianças? Como não tem essa parte racional ainda bem elaborada. Ficar com raiva, ficar emburrada, fazer bico, bater porta, fazer alguma coisa desse tipo. São reações dela. Ou xingar, porque ela tem o verbal. Então ela começa a ter esses tipos de comportamento. O que foi que aconteceu? Eu tenho um desejo, esse desejo foi barrado de uma certa forma, eu tenho mecanismos para me expressar dessa forma, eu vou e reajo chutando, o autista também chuta. Eu posso gritar, o autista também grita. Eu posso morder, o autista também morde. Eu tenho o verbal para falar, para xingar, o autista não. Então você veja que o limiar de um e do outro é parecido, contanto que aqui temos que fazer uma ressalva que o autista tem um limiar bem mais baixo. Enquanto a criança recebe, um exemplo grosseiro aqui, a criança recebe 2 nãos e reage, o autista recebe meio não, vamos dizer assim, e reage. Então veja que esse disparar de reações aqui demora um pouco mais, a grosso modo, e aqui é bem menos, por causa desse limiar. Isso é na criança autista versus criança normal. Se a gente pegar o comportamento de um adolescente, de um adulto normal, colocar nas aspas, e de um autista, a gente também não vê tanta diferença. Então, se você pega alguma coisa que esteja barrando esse adolescente de ver a namorada, de sair com os amigos, de tirar o celular dele, de fazer alguma coisa, vão ter reações, vão ter expressões verbais desse autista, dessa criança, desse adolescente normal. Do adulto também, da mesma forma. Então, se você está chateado com alguma coisa, você quer realizar alguma coisa e essa coisa não vem, tem um bloqueio em relação a isso aí, vão ter reações disso aí. Vão ter decorrências desse impedimento, dessa frustração. No autista também. Como é que eu posso partir desse princípio aqui, que esse aqui eu aceito, que ele foi impedido de fazer alguma coisa, ele reagiu, e aqui, no caso dos autistas, não. É um comportamento típico autista.
é alguma coisa do autismo, problema dele, isso é uma característica dele. Não, presta atenção que não é. São reações diferentes. Aqui eu fico com raiva, aqui eu xingo, aqui eu dou um murro na parede, eu faço qualquer coisa, ou eu sento, vou para o meu quarto, me tranco e vou chorar. E aqui tem uma reação de colocar a mão no ouvido, de cair no chão e gritar, ou de abrir e fechar armário, ou de morder. Não tem tanta diferença. Então, além de ter essa parte do limiar, se a gente tirar esse limiar aqui, as coisas se parecem extremamente, são bem parecidas. Então, mais um ponto para a gente ter uma reflexão, além daqueles de perguntar o porquê e o como dessa reação do autista, porque o ser humano normal, a criança e o adulto normal, a gente tem como conversar. Claro, quando baixar essa tensão emocional, a gente pode conversar e dialogar e ver uma forma de resolver esse problema, muitas vezes. Aqui, não. No caso do autista, não, porque é uma outra estrutura. Então, daqui a pouco eu vou falar de mais um porquê dessa limitação de eu não poder, eu autista, não poder lidar melhor com essa situação. Então, além desse limiar baixo, vai ter um outro ponto que eu vou trazer agora, em seguida. Então, a parte que eu quero trazer agora é referente à estrutura anatômica do cérebro, do porquê o autista reage dessa forma, porque ele tem muita sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, à textura de roupas, dessas coisas. Por quê? Esse é o ponto que eu vou trazer. O ponto é em relação à própria estrutura do cérebro. O cérebro, anatomicamente falando, se você pegar o cérebro de um ser humano normal e um cérebro de autista, no caso, depois que falecer, você vê que tem formas diferentes. A parte cinza, que você, quando você corta o cérebro, fazendo um trabalho de anatomia, quando você corta o cérebro e olha a parte escura que dá do cérebro, ela tem divergências. Uma parte escura ela é maior no autista do que no ser humano normal. Então isso aí faz com que tenha interferências no comportamento. Então, se o cérebro foi constituído assim na gestação, ele teve essa modificação, que é as explicações mais atuais, vai para esse campo da neurofisiologia e da neuroanatomia. Então você tem na gestação uma constituição diferente do cérebro. E como é que a gente pode esperar que uma pessoa que tenha uma constituição diferente, uma constituição do cérebro já de nascença diferente, querer colocar um comportamento de uma forma intrusiva, invasiva, e fazer com que ele aprenda uma determinada coisa? Ou seja, já de fábrica, alguns vêm com essa parte normal do cérebro e de fábrica outras pessoas não vêm. Eu vou fazer aqui uma comparação grosseira, mas só para vocês entenderem como é que é mais ou menos o que eu estou querendo transmitir para vocês. É como se você tivesse uma pessoa que nasceu com a perna mais curta do que a outra e você esperasse que com a fisioterapia uma pessoa tenha uma perna mais curta do que a outra. Então eu vou fazer fisioterapia para que essa perna cresça. E essa pessoa já tem 9 anos de idade, já tem 6 anos de idade, ela já nasceu com a perna mais curta. Como é que eu, partir do princípio de eu fazer uma simples fisioterapia na perna dessa pessoa, a perna vai crescer? A perna não vai crescer. A perna vai ficar com mais mobilidade, ela vai ficar com mais força, ela vai ficar mais estável para tentar equilibrar esse corpo de uma certa forma, mas a perna não vai crescer. Então, na gestação, se a constituição do cérebro, ao nascer, já tem uma certa forma, vai mudar as ligações, as conexões, alguma coisa, e o tamanho desse cérebro vai crescer, como cresce em todo mundo, a criança, o adulto, o adolescente, vai ter, depois no final, um cérebro padrão. Como é que eu vou partir do princípio que esse cérebro já tem um certo defeito de fábrica, eu querer colocar um comportamento e fazer com que esse cérebro se transforme num cérebro normal, entre aspas. Não tem como. Então quer dizer que essa pessoa está condenada para o resto da vida, ela não vai aprender mais nada, ela vai, só que de uma outra forma. Eu não posso simplesmente usar um padrão normal que as pessoas aprendem, aplicar para esse aqui que está faltando alguns elementos da sua constituição, da sua gestação,
da sua formação para que isso aqui tenha um aparato ideal para que ela aprenda determinados comportamentos. Já que está faltando alguma coisa aqui, as ligações não foram bem feitas, bem formadas, vamos dizer assim, usar um termo também mais grosseiro, ele tem uma certa constituição. Então, se ele tem uma certa constituição e não é igual a essa, ele pode aprender, só que de uma forma diferente, e não dessa forma. Esse aqui tem um comportamento e uma estrutura diferente de nascença, esse aqui não. Então, veja, foi uma comparação grosseira, mas para vocês entenderem que o olhar tem que ser diferente. A forma que eu vou trabalhar com essas reações, com esses comportamentos, e se eu quiser implementar alguma outra coisa que é útil para ele, escovar os dentes, aprender os dias da semana e etc., como eu falei, e pare com outros comportamentos, bater a cabeça, mexer os dedos, etc., eu vou ter que usar outros parâmetros. Então veja que esse outro porquê que eu estou trazendo nessa parte do vídeo, né, além desse limiar mais baixo, né, então as pesquisas estão avançando ainda. Será que esse limiar mais baixo é por causa desse cérebro, que já de fábrica vem faltando algumas coisas, com algumas coisas não completas? Então tem estudos ainda estão avançando nesse processo. Como eu falei, o intuito do vídeo nessa parte não é explicar aprofundadamente os estudos da neurofisiologia, da neuropatologia, da neuropsicologia. É para que vocês tenham a noção de que isso aí, a parte física do cérebro, a parte estrutural do cérebro tem modificações. Então, é o exemplo grosseiro que eu falei, da gente querer fazer fisioterapia numa pessoa que tem uma perna mais curta para que essa perna cresça. A perna não vai crescer, a perna vai ficar mais forte. Então, o ponto agora, desse momento do vídeo, foi trazer mais esse ponto para explicar o porquê que eu tenho que usar outros métodos e não esse método, o tradicional, para aprender as coisas, como andar de bicicleta, por exemplo. É uma coisa mecânica, automática. Então, não é dessa forma que eu vou usar um padrão, por exemplo, para o autista, para que ele aprenda a escovar os dentes, para que ele aprenda, sei lá, qualquer outra coisa, a se vestir sozinho, coisas desse tipo. Eu tenho que usar outros mecanismos, outros caminhos, para que ele faça isso, porque é útil para ele. Então, nessa parte do vídeo eu quis trazer a explicação mais anatômica do cérebro. Então essa coisa que está faltando ainda para que essas conexões tivessem se formado mais adequadamente, para que ele tivesse a facilidade, por exemplo, de expressar uma coisa verbalmente, para que esse limiar não fosse tão baixo, fosse um pouquinho mais para cima. Então, a explicação também gira em torno de como esse cérebro foi formado na gestação. Então, fiquem atentos também para esse detalhe. Ok, eu sei, vocês estão um pouco tristes, o vídeo já chegou ao final, o vídeo de hoje já chegou ao final e nós nos vemos no vídeo 3. Acho que daqui a alguns dias está saindo, talvez não espere aí uma semana. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!